vem com a gente que a gente vai receber agora o JP, com o nosso convidado de hoje, no nosso podcast. Então acompanha de pertinho aí, tamo junto. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. Boa. Pau na bagaça! Fala galera, tá começando aqui mais um episódio do podcast Papo Reto. Eu sou Felipe Seron. Meu nome é Ranieri Dresch. E hoje a gente trouxe um convidado especial, JP. Tamo junto. Aí sim. Fala aí, JP, quem é você? Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Meu nome é João Pedro, sou conhecido, né, como JP, todo mundo me conhece assim, então por isso que o Felipe já apresentou assim. Mas o meu nome mesmo é João Pedro. E, obrigadão pelo convite, né, cara, por estar dando início aí a esse projeto, que com certeza é um projeto muito bacana e que só tem a crescer, né, cara? Então eu agradeço muito por ter, pelo convite, pra gente sentar, a gente bater um bate-papo. É um negócio que é realmente nada gravado, nada forçado, um negócio bem espontâneo, então vai ser bem legal. Vocês que estão nos assistindo, não sai, continua e vamos. Tem que ficar até o final. Tem que ficar até o final. Tem uma surpresa no final. Se você ficar até o final, você vai ganhar um prêmio. Exatamente, então vai ser um negócio bem bacana, cara. Isso é o intuito do nosso podcast, né? E como a gente estava falando aqui antes, é realmente fazer algo que não é forçado. A gente está aqui, natural, batendo um papo empreendedor, um papo que vai fazer a conversa chegar num outro nível, né? Então, assim, como a gente falou antes, cara, tem muita gente, tem muito amigo nosso que tem uma capacidade enorme de desenvolvimento, que é uma pessoa que empreende, que tem umas ideias legais, mas nunca teve a oportunidade de se expor, nunca teve a oportunidade de chegar, de colocar a ideia em prática, e essa é realmente a ideia do nosso podcast, né, Rani? Realmente a gente poder... trazer as pessoas do anonimato para uma coisa a mais, dar espaço para a pessoa trazer ela a público, né? Trazendo a gente a público e trazendo as outras pessoas junto, porque tem muita história boa guardada que a gente nem imagina, não sabe por conta de falta de networking. Isso. Network. Na verdade também um pouco que nem os famosos em si, eles vivem disso, né? Eles passam dia e noite fazendo postagem. Eu acordei, bom dia, eu tô fazendo isso. Estou indo dormir, bom dia, boa noite, sim, eu tô fazendo isso. Então a gente acaba seguindo os famosos nas redes sociais, a gente conseguir ver a vida deles, né? Com que trabalham, como ganham dinheiro, é a hora que dorme, é a hora que acorda, o que faz para conseguir ter um crescimento profissional. E nós que só somos moradores normal, que não trabalhamos com a questão da fama, com a questão da mídia, a gente não consegue realmente expor o nosso aprendizado, a gente não consegue realmente expor tudo que a gente vive dia a dia, todos os processos que a gente passa para chegar até o final, que é tu conseguir se consagrar em alguma coisa que tu queria fazer. Então as pessoas não têm como ver isso, porque eu, por exemplo, não acordo de manhã e vou lá no meu Instagram, bom dia, hoje eu vou fazer isso, porque eu não vivo disso. Mas é muito bacana a gente poder ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha vida, porque semana que vem, amanhã, enfim, vem outra pessoa que fala um pouquinho sobre a vida dela, e no outro dia vem outro e fala um pouquinho sobre a vida dela, então a gente vai aprendendo cada vez mais com pessoas daqui, da região, que a gente conhece, que a gente sabe que é verdade, que a gente sabe por todo o processo que está passando, né? E essa ideia, por exemplo, não é porque você não tem a intimidade, vamos dizer assim, de se expor na internet, que você não tem uma história. Exatamente. Que não tem uma bagagem. E que essa história tua de vida, por exemplo, pode ser referência para muita pessoa, para muita gente que não te conhece. Pode pegar você como exemplo, que pode pegar uma ideia, uma experiência sua de vida e falar, caraca, velho, como o JP conseguiu passar por isso? Né? Que exemplo isso pra mim? Pode usar como referência, né? A ideia final é trazer experiências de pessoas comuns do dia a dia, coisa que a pessoa pensa assim, como que aquele cara tá lá? Um cara que não se expõe, é uma pessoa, querendo ou não, a gente é inspiração para muitas pessoas, a gente nem sabe disso. Tem muita pessoa que se inspira na gente, muitas pessoas se inspiram na gente, só que a gente acaba não sabendo porque a gente não se expõe, realmente a gente não tem
negócio do dia a dia tá ali, vou postar, tô indo fazer isso, tô indo fazer aquilo, tô fazendo... Mas tem muita gente que se inspira quando você posta alguma coisa, tem aquela pessoa que tá ali, que vê o que você posta, que curte a tua foto, que fala, te acompanha e fala, cara, puta, que negócio legal, o cara tá conseguindo fazer sucesso, o cara tá evoluindo na vida, e mostrar um pouco do bastidor de uma pessoa comum. Exato. Entendeu? Que as pessoas comuns, querendo ou não, são os maiores empresários do dia a dia, é a gente, é o pessoal comum, que não tem uma assistência por trás inteira. Né? Exatamente. Conta pra gente. Eu penso dessa forma que tu falou sobre a gente, algumas pessoas se inspirarem em nós, né? Eu propriamente me inspiro em várias pessoas que nem faz ideia que eu me inspiro nelas. Isso mesmo. Então nós mesmos somos exemplos de que isso realmente acontece. Claro. Né? Tem diversas pessoas que têm certeza que se inspiram em mim e que às vezes eu não sei, né? Como vocês, como qualquer pessoa. Então nós, como ser humano, a gente já tem um exemplo para nós próprios, para a gente se inspirar em alguém. Então, essa ideia é muito bacana, cara. Quando o Felipe me fez o convite mesmo e falou, a gente vai fazer um bate-papo, um negócio bem espontâneo, um negócio bem legal e para aprimorar, para agregar na vida das pessoas, não tem por que não vir, não dá certo. Claro. E a gente conversou, né? Eu e o Rani, a gente conversou e falou assim, cara, o que a gente vai trazer pro próximo podcast? Né? A gente vai falar de empreendedorismo, a gente vai falar de algo que tem, que muita gente quer ser, mas muita gente não tem isso dentro, ou falta referência dentro de casa. Então, por exemplo, como a gente vai falar de empreendedorismo, quem seria uma pessoa legal, bacana, que a gente conhece, que é gente da gente, que pode vir aqui e agregar conhecimento para o nosso podcast? E veio o JP. Aí sim. Né? Então, assim, pra gente é muito bom ter você aqui com a gente, de verdade, cara, porque você já tem uma experiência. E a tua experiência, assim, não é só uma experiência profissional, mas uma experiência de vida. Sabe? Eu já tive a oportunidade de trabalhar contigo. E quando eu falo a oportunidade, é porque você me deu a oportunidade de eu poder conhecer um pouco melhor da tua gestão. Sabe? Primeiramente a gente se conheceu como pessoa, como amigo. Exatamente. Então a gente teve uma amizade primeiro. Exatamente. Aí depois eu conheci o lado profissional do JP. Então, como você falou, tem pessoas que você inspira que você nem sabe. E eu sou uma pessoa que me inspirei em você, da forma como você lida com a tua equipe, da forma como você faz a tua gestão, entendeu? Porque é muito fácil hoje, por exemplo, o cara ser um gerente de uma empresa, mas o cara ter capacidade de conseguir gerir pessoas é totalmente diferente. É um pouco do que o pessoal fala nessa parte de empreendedorismo. Nem todos têm um pouco de empreendedor. Mas nem todos nasceram para aquilo. E às vezes a pessoa tem uma capacidade... Para você ser um bom empreendedor, você tem que ter uma boa capacidade de liderança. Exatamente. Entendeu? Às vezes você... de tudo, né? Isso, você ser um bom líder, saber liderar pessoas. Porque assim, você pode ser um empreendedor no teu negócio, um negócio pessoal, como também você pode ser um intraempreendedor, que empreende dentro de alguma outra empresa. Que traz novas ideias, que faz a mudança dentro da empresa, entendeu? Então você acaba agregando coisas, como pelo que o Felipe falou ali, você é um líder, um bom líder. Sim. Que isso daí pra ti agrega muita coisa. Como eu vi num vídeo ali do João Apolinário, ele fala que muitas pessoas, todas as pessoas elas têm esse lado empreendedor, mas nem todas nasceram para ser empreendedores, nasceram para ter essa liderança. Ele falou que tem pessoas que falam para ele, eu estou fazendo faculdade de administração, eu queria saber como empreender. Mas cara, não quer dizer que você está fazendo administração que você vai ser um bom empreendedor, porque são coisas diferentes. Às vezes eu posso ser um empreendedor sem ter feito faculdade nenhuma, eu posso ser um empreendedor me formando em engenharia, ou eu posso ser um empreendedor me formando em administração, mas isso vai muito da tua pessoa em si, do teu espírito. Entendeu? O empreendedorismo é como se fosse um espírito. Ô Rani, eu vou agregar algo assim, ó. Liderança não é cargo. Liderança é algo que você permite ser para a pessoa. Liderança não é cargo, liderança é permissão. Ou seja, eu vou permitir, como colaborador, ser liderado pelo JP. Entende? Isso. Então, ou seja, mas como é que eu vou permitir ser liderado por ele? Através do exemplo que ele dá para mim. Entende? Então, liderança hoje não é um cargo. Você não chega numa empresa e você é registrado, você não tem um cargo de líder. Não, você tem uma permissão que as pessoas te dão de você liderar elas. Entende? Isso você faz pelo exemplo, pela forma. Que eu falei, às vezes a pessoa ali no intraempreendedorismo, às vezes
Cara, é uma pessoa que simplesmente ela trabalha, dando um exemplo assim de nível, que não precisa ter um nível muito alto. Às vezes o cara é o gari da rua, mas ele consegue fazer com que todos da equipe dele trabalhem melhor porque ele é um bom líder. Exato. Ele ali está fazendo o sistema dele, ele está sendo um empreendedor. Mesmo trabalhando como um gari, ele está sendo porque ele consegue gerir todo mundo, ele consegue fazer um processo de limpeza um pouco mais rápido, ele faz o pessoal trabalhar melhor, o pessoal chega para trabalhar com ele porque sabe que é um cara que é motivado, que vai te motivar a fazer o negócio, entendeu? Isso é uma coisa que liderança, as pessoas não saberem motivar. Isso daí a gente vê muito até nos esportes. Vai jogar esporte em equipe. Tem muitas pessoas que surtam, que ficam nervosas e acabam desmotivando todo o resto do time. E tu não pode, você tem que puxar todo mundo pra cima, pra todo mundo. Às vezes o cara errou, cara, beleza, eu sei que você errou, vamos na próxima melhorar? Assim, claro, se você fazer assim, até porque ninguém nasce aprendendo. A gente aprende com o passar da vida, com o passar de alguém que tem mais experiência. E essa questão de liderança é um negócio que, pra mim, eu acabei aprendendo tudo sozinho, né? Tive treinamentos também, fiz treinamento depois, mas antes eu já era um líder. Então, a gente vai aprendendo mesmo. A faculdade em si é bom? Claro que é bom. É muito aprendizado que tu tem ali dentro, né? Mas, às vezes, quem não tem faculdade tem o mesmo potencial, muito melhor de tudo. Várias pessoas que são formadas. No entanto, que hoje a gente tem vários exemplos de pessoas que são formadas em engenharia, medicina e qualquer coisa e que trabalham numa área completamente mais inferior, né? Não que não seja um trabalho e áreas às vezes que não tem nada a ver porque o cara acabou também fazendo a faculdade, só que viu que aquilo ali não é pra ele. Também não quis seguir esse caminho. Não quis seguir porque o cara viu, eu sou um bom líder, mas eu não consigo aplicar isso. E tem esse detalhe também, às vezes a pessoa se forma em alguma faculdade, só que ele é bom em outra coisa, e ele não consegue aplicar aquilo dentro do que ele se formou. Isso também falta um pouco de conhecimento para saber, aonde que eu me encaixo na minha área. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu formado em engenharia, ele é engenheiro, e eu falei, cara, é muito complicado pra gente, dessa área de construção, você fazer a parte de vídeo, fazer o teu dia a dia, fazer um blog de construção. Porque tem muita coisa que a pessoa tem que ver na prática. Exatamente. Ela tem que estar ali para entender como é, entendeu? Ele falou, cara, é difícil, mas tem como fazer. Porque tudo tem um jeito. Então você tem que aprender a moldar para também entrar aonde você se encaixa melhor, entendeu? Conta pra gente como começou, como começou a tua história na questão de liderança, de empreender assim. Conta pra gente. Bom, filho, tu conviveu comigo um pouco trabalhando junto, então tu sabe a forma que eu trabalho. Essa forma, cara, de trabalhar, pra mim a liderança é uma base de tudo, né? Como você quer ser tratado por alguém, independente se ele é teu amigo, se ele é teu pai, se ele é tua mãe, se ele é teu... Independente de que área for da vida, se ela é amigo, colega de trabalho, um chefe, um subordinado a você, qualquer coisa, o que for. Como você quer ser tratado pelas pessoas. Pra mim a liderança começa disso, é a base de tudo. Hoje eu sou gerente, por exemplo. Tem várias pessoas abaixo de mim, mas também tem as pessoas acima de mim. Os donos estão acima de mim. Como eu quero ser tratado por eles? Eu quero ser tratado por eles com valorização, com atenção. Atenção pra mim é o princípio de tudo, cara, porque tu tá ali, às vezes tu tem um problema pra passar, uma ideia nova pra dar e muita gente não tem oportunidade, porque o líder não dá. O cara tá ali só para trabalhar, ele é só mais um que tá ali dentro, que vai bater o ponto no início e vai sair no final. Eu não quero conversar com ele, eu só quero que ele faça o trabalho dele. Isso acontece muito hoje nas empresas. E para mim, o princípio de tudo é isso. Como eu quero ser tratado. Eu quero ter atenção, eu quero ter valorização, eu quero ser tratado com respeito. Eu sendo tratado assim, para mim tá perfeito. Então eu também quero tratar quem eu sou líder assim. Porque eu mandar tu fazer, vai lá e busca esse copo de água para mim. Tu vai trazer, mas às vezes no caminho tu vai botar água na torneira, tu não vai querer me trazer água potável. Agora se eu tiver o teu carinho, o teu respeito, ô Felipe, pega um copinho de água pra mim lá fazendo um favor, tu vai pegar na torneira água pra mim? Não, tu vai pegar a água mais purificada que tiver ali. Então conquistar realmente o carinho, o respeito, a atenção do teu colaborador, porque tu também quer isso de quem está acima de você. Aquele fato, você tratar a pessoa como você quer ser tratado. Empatia, né? Esse é o nome da palavra. Tu tratar as pessoas com empatia, que é como tu quer ser tratado. Né? Se colocar no lugar do outro, na verdade. Né? Eu vejo assim que a gente vem de uma geração que antigamente não existia muito esse lado. O pessoal, os nossos pais ou avós não tinha muito esse negócio da empatia, de conversar com a pessoa, de conversar com o funcionário.
Você Era manda, chefão. Você vai ali, manda, a pessoa faz e não levanta a voz, não tem que discutir, não tem que perguntar. E hoje em dia não é assim. Você tem que conversar com a tua equipe, você tem que ter a liderança de saber como está todo mundo. Porque às vezes o cara está ali num dia ruim. É aquela velha história de professores, né? O professor entrava bravo, porra, ele estava com algum problema. E realmente ele estava com algum problema, só que ele não tinha como explicar para os alunos o problema dele. E às vezes o teu funcionário ele também está com um problema, só que ele não quer falar, não quer explicar, e às vezes você tem que ter esse tipo, malemolência de entender, um molejo para entender por que está acontecendo isso. O cara nunca foi assim, do nada ele tá mudado. Às vezes está com um problema e não quer conversar, então ir ali conversar, perguntar o que está acontecendo, entender o lado da pessoa, entendeu? Dar atenção para ela, né? Às vezes a gente precisa só da atenção, cara. Eu vejo que o grande desafio do líder hoje, por exemplo, já que a gente está enfatizando essa parte, porque o líder, ele também é um ser humano, né? Então, antes de qualquer coisa, ele também é um ser humano. Então, às vezes, ele também sente-se na necessidade de ter uma pessoa que ele precisa falar, que ele precisa desabafar. E um dos grandes desafios do líder é que ele, muitas das vezes, às vezes ele precisa de uma palavra que conforta ele, mas é nesse dia que ele está mal, ele precisa confortar o colaborador. Quem está trabalhando. Então, essa é a diferença de realmente de líder para líder. Porque se eu realmente não me conheço, não tenho a competência, porque é uma competência, cara, eu realmente me conhecer e conseguir controlar as minhas emoções, eu vou acabar deixando o que está acontecendo comigo ser percebível para o meu colaborador. Exatamente. E aí o que vai acontecer? Se eu estou num dia com raiva, por exemplo, ou estou com minha emoção mais aflorada, eu vou inconscientemente acabar passando isso para o meu colaborador. Se tu quer um exemplo não tá bem, né? O cara que mas assim, ó, eu nesse sentido eu vejo um ponto diferente. Eu acho que às vezes também é legal você mostrar que você erra. Mostrar essa tua parte humana pro teu colaborador. Porque às vezes ele pensa assim, porra, o cara tá sempre bem, o cara tá feliz, o cara não tem problema. E cara, a gente tem problema. A pessoa tem que saber que você também passa por problemas, que você passa pelos mesmos problemas que ele, às vezes, para ele entender, cara, o cara é um cara que eu tenho o teu colaborador ele vai entender que você não é o melhor de todos, você não é um super-herói. Você tem os seus problemas e às vezes você não vai poder também dar. Então eu acho que, às vezes você mostrar esse teu outro lado, teu lado mais humano para a pessoa, dependendo da pessoa, ela vai falar assim, cara, realmente eu não preciso estar toda hora ali cobrando dele ou fazendo coisa errada para ele, porque ele também erra, ele está errando ali. Ele está mostrando para mim que ele está errando. Mas aí que tá, Rani, porque assim, tem líder, por exemplo, que ele por ego, tem líder que por ego, sim, ele não permite chegar num colaborador ou até mesmo no segurança da tua empresa ou no porteiro, chega lá e dá um bom dia e desejar um bom dia para ele. Tem líder que por ego não permite, fala assim, cara, o que eu vou dar bom dia pro porteiro, entende? Então, por questões de ego, ele não se permite descer. Então, a partir do momento que o teu ego é maior que você vai acabar não sendo referência para as pessoas. Claro. Aí vem a parte de você não conseguir se igualar. É muito mais vantajoso você ser referência para alguém mostrando que você também erra, que você é gente igual ele, claro, que você está aqui para aprender com ele também, você dá a oportunidade de ele falar pra você o que ele acha que você pode melhorar. Que nem o exemplo que eu te dei ali, que eu dei pra vocês do professor chegando na sala. Imagine se um professor, eu não digo isso para séries menores, mas eu digo um professor de terceirão, exemplo, que o pessoal é um pessoal mais velho. O cara entra, ele tá, cara, sei lá, às vezes faleceu alguém da família dele, o cara tá triste, não tá legal pra dar aula. Se o cara entra e conta a história dele, se abre com todo mundo, cara, você acha que a turma não iria mudar? Claro. Entendeu? Você acha que todo mundo não iria parar e escutar a história dele e falar, cara, vamos hoje maneirar? Claro que exatamente. Entendeu? Então tem um pouco disso, essa parte que eu acho que ser um líder só tem que... o problema, eu entendo, nas duas partes são duas coisas que acontecem, né? Mas acho que numa empresa, às vezes, é um pouco mais complicado também. Eu, como líder, por exemplo, como gerente, algumas pessoas eu tenho uma afinidade maior, né? O Felipe é um cara que eu acabei tendo uma afinidade grande,
Então se ele chegasse num dia e eu não estivesse bem, ele falaria pra mim e eu me abriria pra ele. Pô, não tô legal nisso. Ele entende na hora. Mas às vezes é um funcionário novo e eu tenho que dar o exemplo pra ele. Claro, não, mas isso são pontos e são pontos. Sim, né? sim, exatamente. Mas é o que eu quis dizer, eu acho, né? Isso. Tem pessoas que são novas que se esperam em ti. Claro. Que tu é obrigado a dar um exemplo, esquece os teus problemas. Eu acho que assim, E foca no... tem momentos e momentos. O que eu quis dizer, na verdade, é que assim, você tem que ter um pouco dos dois. Você tem que dar o exemplo, mas às vezes você pode abrir um pouquinho a tua sim. a tua carcaça, por exemplo, pra mostrar que, cara, também não é, eu também tenho meus problemas, então vamos, tipo, maneirar um pouco, porque às vezes os teus funcionários estão te exigindo, estão te cobrando coisa, a empresa também, porque você, como você falou, você é um gerente, mas você tem pessoas em cima de você te mandando. Sim. Então você também precisa, cara, olha, eu tô aqui, eu sou uma pessoa normal, não adianta eu ficar recebendo batida de cima e de baixo, eu tô aqui no meio só manejando, entendeu? E até porque, dependendo do nicho de mercado que o líder atua, por exemplo, ele precisa ter a equipe dele junto com ele. Porque realmente um dos principais fatores de uma empresa performar é a linha de frente, cara. É como você aborda os teus clientes. Então, se você não tem uma equipe engajada contigo, você, líder, não tiver a tua equipe engajada com você, a tua equipe não vai performar e a tua liderança, a tua gestão também não vai ser uma gestão boa. Então é importante também o líder ser realmente, tá junto com a equipe, mostrar realmente quem ele é, mostrar que ele erra, mas também na hora que precisa ter o posicionamento. Claro. E também saber diferenciar. Trabalho é trabalho, lazer é lazer. Sim. Entende? Então saber diferenciar isso. Eu acho tem que muita gente que não consegue, que tem, ou às vezes o cara é muito amigão e na hora de tomar uma posição não consegue tomar uma posição porque, pô, eu sou amigo do cara, o cara fica mal comigo. Isso daí. Mas não sabe diferenciar isso. Também. E tem cara que é muito durão, que não entende. O cara tá aqui pra trabalhar, ele tem que, o dever dele é performar aqui dentro. É que na verdade a gente nunca vai conseguir ser perfeito, na verdade. Eu digo, a gente nunca consegue entender o que passa pela cabeça do outro. Não, pode falar, desculpa. Não. Pode falar. Dia que eu não te trate bem, por exemplo, pra mim, quando chegar em casa de manhã, eu vou pensar, poderia ter agido de uma forma diferente, claro. mas vou dormir e deu tranquilo. Então, JP, você falando desse negócio de você dar a tua opinião e às vezes a pessoa não entender, é um gancho que a gente pegou. Quem quiser ver, pessoal, no vídeo, a gente falou um pouco sobre feedback, vai ter o link aqui no canto, só clicar aqui, nosso produtor ele vai colocar. Então, a gente falou sobre feedback, as pessoas às vezes não entendem, às vezes você quer passar uma coisa, mas a pessoa não entendeu. Eu falei um caso no vídeo lá, eu tenho um funcionário meu, que ele é um pedreiro, e eu falei um negócio pra ele, ele ficou muito chateado. Ele ficou assim meio, na hora que eu falei pra ele, ele fechou a cara pra mim assim e saiu. Não falou nada. Aí eu falei, cara, eu continuei na obra ali, fiquei pensando, falei, cara, eu acho que ele não entendeu o que eu quis falar pra ele. Eu fui lá de novo e falei, cara, eu não estou criticando você ou criticando o teu serviço, eu só estou te explicando uma maneira que você possa fazer melhor o teu serviço. Claro, exatamente. Essa é a função do feedback, na verdade. Só que quando muita gente não entende. Muita gente não entende, mas daí é nesse caso que o líder tem que saber, tem que parar. Não, tu fala as coisas pra mim, eu fico bravo, então. Pode falar isso também. Não precisa, não me para na hora do raciocínio. A outra vez a gente ficou 3 horas pra lembrar uma coisa, cara. Travou, os dois, a gente parou o vídeo pra fazer alguma coisa e não voltava mais o assunto, cara. Vai, fala. Mas, então tem esse negócio, isso que é o feeling que o líder tem que ter. Ele tem que entender que às vezes ele falou uma coisa, a pessoa não se sentiu bem e, cara, peraí. Eu falei um negócio pro cara, o cara não interpretou bem. Vou voltar ali pra tentar explicar de novo, porque eu vi que não foi bem... Mas é aí que tá. A gente falou, inclusive a gente ressaltou isso no vídeo anterior. A comunicação, a responsabilidade da comunicação é de quem comunica. Claro. E olha a importância do líder nessa posição. Por exemplo, ele vai dar você JP precisa dar feedback para 2 pessoas na tua empresa.
um feedback corretivo em duas pessoas. Você não vai chegar da mesma forma, com a mesma abordagem para as duas pessoas. Exatamente. Você não vai fazer isso. A gente lida de um jeito. Exatamente. Então, a gente sabe aonde, né? Olha a importância do líder, a responsabilidade dele nessa posição. Por quê? Porque ele entende como ele lida com pessoas, com vários perfis comportamentais, com várias características, que ele não pode, com uma linguagem padrão, chegar e fazer um feedback para todo mundo com a mesma linguagem. Não vai dar certo. Alguém vai receber esse teu feedback e vai falar assim, pô, que bom, obrigado, cara, meu, fez muita diferença para mim. Agora uma outra pessoa pode olhar para você e falar assim, cara, pô, babaca, pra quê? Olha o jeito que tu fala comigo, tu acha que eu sou o quê? Entende? Então, a importância de você saber se conectar com a pessoa, e isso depende do líder, é responsabilidade do líder, no papel dele, saber abordar todos os colaboradores com uma estratégia diferente. Por isso que muito líder não consegue performar também, porque não entende pessoas, não conhece nem o seu time. Sim. Na verdade, como você falou, não conhece nem a si mesmo, como que vai querer liderar um grupo? Exatamente. Eu sempre pensei de uma forma que, além de eu ser o líder, eu gosto de fazer que as pessoas que trabalham para mim se sintam líderes também. Independente do que ela trabalha. Ela pode ser uma pessoa da limpeza, mas que ela se sinta líder dentro daquela equipe de limpeza, onde as pessoas se espelham um pouco nela e ela possa ajudar as pessoas. Vamos usar a Shed de exemplo, que tem numa noite de bastante movimento, 115, 120 funcionários, né? Juntando segurança, garçom, hostess, caixa, todos os setores. Então 120. Estou usando a Shed, isso que é uma empresa com 120, a gente tem empresa com várias pessoas. Então, eu sou a liderança de 120 pessoas, eu vou conseguir estar atento às 120 pessoas? Não, né? Eu vou conseguir atender principalmente os clientes e os funcionários, eles vão estar trabalhando por eles, claro que com a minha liderança ali, mas eu não consigo estar em cima dos 120. Então, no meu ver, a gente tem que fazer as pessoas serem líderes também. Tu, quando tu entrou trabalhar com a gente, tu se tornou um líder, trabalhou pouco tempo com a gente como líder. Na tua carteira tu era lá um gerente, tu era... Não, mas tu, no que tu fazia, tu era um líder onde tu conseguia ensinar as pessoas tiravam dúvidas contigo, e eu faço isso com diversas pessoas. Tu mesmo conviveu comigo, tu sabe, várias pessoas dentro são líderes também. Então, é claro, a hora que o problema vinha a bucha mesmo, que a bomba estourar em mim, né, eles não têm obrigação e nem capacidade também, às vezes, para resolver um problema, porque às vezes tu não tem autonomia de líder para tomar a decisão final. Não que a pessoa não tenha capacidade intelectual ou inteligência, mas eu quero tal coisa. Não, eu não posso dizer sim porque eu tenho meu gerente e ele vai te dizer. Mas então assim, quando a bomba estoura vem em mim, óbvio. Mas eu faço dentro do convívio delas, dentro do trabalho delas, que elas consigam ser líderes um para o outro. Isso eu acho importante, né? Porque você, como papel de líder, estimula a pessoa a ser um líder, entende? Claro. É estimular outras pessoas a também terem um espírito de liderança. Isso. Né? E isso você está criando, até inconscientemente, uma comunidade de pessoas empreendedoras. Claro. Pessoas que estimulam outras pessoas. Você está trazendo às vezes para a pessoa uma coisa que ela nem sabia que ela tinha dentro dela. Você está aguçando um negócio ali que, porra, ela pensava, cara, eu não sou muito bom nisso, não sei o que, mas você vai ali dar um incentivo, dar uma cutucadinha, que é algo que o líder tem que fazer, cara, vamos, isso aqui, ó, tu consegue fazer melhor, vamos ali, o que tu precisa da minha ajuda, o que tu precisar de mim, eu tô aqui disposto para te ajudar, só você vir aqui, conversa comigo, tu quer melhorar em qual setor, vamos ali, eu vou te conduzindo para você melhorar no teu trabalho, melhorar na tua carreira, ter um salário melhor. Então isso tudo acaba puxando, né? E aí volta aquele assunto de tu saber se comunicar com o líder. A partir do momento que eu te tornei um pouco líder, tu já vê que é diferente, porque quando tu vai se comunicar com um colega teu, às vezes ele reage de uma forma, reage de outra. Então tu também consegue acabar entendendo um pouco mais do teu líder nos dias que ele não está bem. Ele tem, problemas existe para todo mundo. A gente consegue deixar eles em casa, como todo mundo fala, a partir do momento que tu entrou aqui, o teu problema é lá fora. Muitas vezes a gente não consegue, tem coisas que realmente mexem com o nosso psicológico. Para mim isso não existe, JP. Não tem como, para mim, Felipe, não tem, se você está num ambiente de trabalho onde você cria um vínculo com pessoas, porque assim, você trabalha com pessoas. Sim. Você cria um vínculo. Sim. Por exemplo, gerência tem um vínculo mais próximo com gerência, certo? Sim. Vendedor tem um vínculo mais próximo com o vendedor. Sempre você vai ter isso, você vai criar. Então, na minha opinião, Felipe, não tem como você
conseguir deixar 100% da tua vida pessoal em casa. Não tem como, você sempre está trazendo. É o que eu penso. Então, porque a gente tem que tentar o máximo possível, né? Não, é óbvio, e é uma exceção ou outra também, né? Sim. Um problema grave, algo assim, tudo bem, mas tu não pode levar pra também dentro da empresa. como o Felipe falou, como você acaba se aproximando, às vezes você está ali na empresa há tanto tempo, o teu colega de trabalho acaba se tornando teu amigo. Teu conselheiro. Então você acaba trazendo o teu problema ali porque, cara, exemplo, tem empresas que puxam muito da pessoa. A pessoa está ali tanto tempo dentro da empresa que ela não tem outra vida a não ser a da empresa. Então quando acontece um problema fora, ela automaticamente puxa para a empresa. Entendeu? Já traz ali direto para alguém de dentro, porque, a minha vida é aquilo. Existem muitas empresas que a vida é trabalho. Eu vi esses dias um negócio que eu achei bem interessante, cara. Eu não lembro agora o nome dele, mas ele dá palestras e treinamento para empresas assim em grande porte. Que ele falou que o problema é quando Deus faz a gente, ele coloca a gente e o problema do lado, né? Porque se a gente for analisar mesmo a grosso modo, é verdade, a gente sempre tem problema. Alguns solucionáveis, outros não, a grande maioria sim, mas a gente sempre está com o problema do lado. E o que ele falou, o problema não é nada mais nada menos que uma louça na tua pia suja. Tem pessoas que, eu estou tomando esse chá aqui, a hora que eu terminar o meu chá, eu vou chegar ali na pia, eu vou lavar a xícara, né? Tem pessoas que não, que eu vou tomar o meu chá, tu vai tomar o teu, nós vamos tomar tudo isso aqui e vai acumulando na pia. E vai acumulando. Chega uma hora que tu desanima, tu nem quer lavar tudo daí. Tu lava só o que tu vai usar. Eu vou lavar esse prato para me jantar agora, eu vou lavar esse copo. E o problema ali é a mesma coisa. Tem pessoas que lapidam diariamente e não deixam acumular e vivem a vida bem. Tem pessoas que vão acumular no problema. Tô devendo para ti, depois eu resolvo. Tô devendo para ti, depois eu resolvo. Eu tenho que arrumar minha casa, depois eu resolvo. Eu tenho que terminar meu namoro, depois eu termino. Tudo é depois chega um momento que estoura e aí tu não tem como tu não transparecer isso pro teu trabalho, não tem como tu não transparecer pra tua família. Então o problema, ele tem que ser lapidado diariamente, porque tu consegue administrar ele, absorver ele de uma forma muito mais tranquila. É óbvio, faleceu um familiar, faleceu uma mãe, faleceu um pai, tu não vai conseguir, isso são causas inesperadas, mas hoje em dia as pessoas reclamam problemas simples, cara, muito problema simples. Ah, meu Deus, o ar-condicionado do meu carro estragou. Puf, filha da puta, eu tive algo muito interessante na minha primeira experiência como líder. Eu aprendi isso com o meu primeiro líder. Ele falou assim pra mim: Felipe, como que você quer ser um bom líder se você não tem a capacidade de você levantar e não arrumar nem a sua cama? Como que você acha que você vai ter a capacidade de arrumar algo e não deixar para depois dentro do teu trabalho? Se você não levanta, a primeira coisa que tu faz é arrumar a tua cama. Você não tem a capacidade de arrumar a tua cama, de deixar ela pronta, arrumada, dobrada, para quando você for deitar, ela tá te esperando arrumadinha. Como que você acha que você vai conseguir resolver algo, lidar com pessoas, se você não tem a capacidade de arrumar a tua cama, cara? E isso foi algo assim que pra mim fez sentido. Não, pra mim já fez muito sentido, algo muito parecido também, que foi com um líder meu, entrou dentro do meu carro pra pegar a carona comigo, e eu sempre fui mais relaxado com o carro. Tu já trabalhou comigo, tu sabe que eu sou um líder exemplar, um cara que trabalha, tudo. Mas um negócio que era meu de praxe era deixar o carro largado, era uma coisa que era meio acostumada. E depois desse dia eu mudei, porque ele entrou dentro do meu carro e falou: meu Deus, que bagunça, JP, tá doido, cara? Pega uma sacolinha, organiza isso aí. E pô, se ele é meu patrão, né, é meu líder, enfim, uma pessoa que está acima de mim, é meu exemplo, entra dentro do meu carro e vê isso, o que ele vai pensar do meu trabalho? Além de ele ser um exemplo, ele é uma pessoa que ele cria expectativas de você, da tua imagem. Sim. Uma coisa é você ter ele como exemplo e outra coisa é ele ter você como inspiração também. Como é que ele vai depositar a confiança nisso? Como é que eu vou depositar a confiança da minha empresa, depositar a confiança de uma pessoa que não atender os meus clientes, de uma pessoa que não junta nem a garrafa de cerveja vazia dentro do carro? Então é exatamente como tu falou, a questão do teu primeiro líder lá, tu não arruma nem tua cama. Se tu acordar, tomar um banho, escovar os teus dentes, tomar o café, arrumar tua cama, arrumar teu quarto, agora vamos começar a trabalhar, o dia rende muito mais. A gente trabalha, a gente faz. E você cumpre metas, né? Porque, por exemplo, essa questão começou a fazer mais sentido. Quando ele me falou isso a primeira vez, não fez tanto sentido, porque eu não estava com a minha mente tão aberta. Começou a fazer sentido depois que
eu comecei a executar pequenas tarefas de líder que eu não fazia antes. E que fez eu perceber que eu acordando e me permitindo arrumar minha cama, e deu resultado lá na frente de quando eu surgi uma tarefa e eu não procrastinava para deixar para amanhã. Sabe aquela coisa? Já é 5 horas, não vai dar tempo para deixar para amanhã. Esse gatilho da cama é uma coisa conhecida mundialmente. É um texto do pessoal do exército que eles falam. Eles usam isso como gatilho para a parte de liderança. Porque o que ele fala? É esse caso de pequenas metas. Você acordar e já arrumar a tua cama, o teu corpo, o teu cérebro automaticamente ele já te dá o ser humano ele trabalha com recompensas. Então o teu cérebro já libera uma endorfina um pouquinho maior ali, porque você fala, eu já concluí uma coisa no meu dia. Você já começa o teu dia com alguma coisa concluída. Um start, né? Isso, então tu já vai para a próxima coisa com esse negócio concluído também. E voltando ali um pouquinho que você falou do pessoal não saber resolver os problemas, eu vejo que assim, às vezes são coisas simples. Eu tive uma experiência de resolver problema que foi, pra mim era um negócio bobo, e a pessoa ficou tipo assim, cara, como esse cara é uma pessoa otimista para as coisas. Ele falou isso pra mim, porque assim, eu tava viajando, fui em viagem na Europa, eu tava na Alemanha, menos 2 graus, chuva, a gente colocando a mala dentro do ônibus. A hora que a gente foi colocar a mala dentro do ônibus, tava eu e ele era um conhecido meu, não era muito amigo, mas conhecido. Ele olhou assim pra mim e falou, cara, como a gente vai colocar a mala aí? Eu olhei pra ele e falei, cara, pensa que você tá jogando Tetris e encaixa a mala aí. Tipo, foi uma coisa simples que eu falei, mas uma coisa assim, cara, é um problema que a gente tem, é só você ir ali e resolver. Todo problema, claro, é que nem uma perda de alguém, problema que não resolve. é diferente. Acho que tudo a gente consegue resolver tudo. Mas assim, como você trata os teus problemas, é aquela... Como tu transforma ele, o tamanho do teu problema. É uma frase que eu uso pra todo mundo, eu falo isso pra todo mundo. Cara, todo mundo fala, cara, a vida é muito difícil, é complicado, isso que eu falo, cara, a vida, na verdade, ela é simples. Você que complica ela, como você vai resolvendo as coisas na tua vida. Exato. A gente que complica a vida. E outra, a vida não teria graça se a gente não tivesse os problemas, não tivessem as coisas para fazer. Imagina se a gente fosse, todo mundo fosse, cara, não só pelo dinheiro, mas fosse, exemplo, milionário, todo mundo ia viver parado. Você não ia ter o objetivo de, cara, eu quero mudar isso, quero mudar aquilo, porque todo mundo já ia ter tudo. Claro. Entendeu? Então isso daí é o que te motiva, é o que te traz pra, cara, vamos mudar as coisas, vamos começar a organizar, vamos liderar, vamos resolver os nossos problemas um pouco mais rápido, vamos ser um pouco mais otimista nas coisas, sabe? Até porque às vezes tu não é líder de ninguém. Tu é um funcionário de uma empresa, mas tu é líder de si mesmo, claro, acima de tudo. E as pessoas esquecem disso. Você é o seu próprio líder. E esse fato de arrumar a mala ali é aquele fato que a gente falou, cara, eu fui um exemplo de uma pessoa que, tipo, pra ele não teria como resolver. Tipo, ele falou assim, cara, tô aqui na chuva, frio, não tem lugar pra botar a mala. E eu falei aquilo ali pra ele, ele falou, cara, como esse cara é otimista. Ele falou pra mim, cara, como que tu pode ser tão otimista numa situação dessa? É uma coisa boba, mas é uma coisa que você acaba inspirando alguém a ser assim também, entendeu? Aí que tá, a pessoa ela não é só líder profissionalmente falando, ela é um amigo que estimula nas pessoas o estímulo de ser uma pessoa que vai querer crescer, que vai querer prosperar, entendeu? Estimula isso. Então você não é só um líder profissionalmente falando. Você é um líder que você vai dar um ombro amigo para um amigo seu, que a hora que precisa ele vai se inspirar em você. Então o ato de ser líder não vem do profissional já, vem primeiro como pessoa. Que exemplo que tu é, que referência que tu é para as pessoas que estão próximas de você, entendeu? Você não está sendo um personagem, eu somente sou líder lá na minha empresa. Não, primeiramente você é líder de você mesmo. Eu consigo me liberar. Como a gente sempre fala, você sempre fala, é a tua essência. Sim. É você, aquilo é você. Então você tem que saber como que você vai transmitir a tua essência para os outros. Isso. E se você não tem a consciência, porque tem gente que tem a consciência, mas não tem a capacidade, é diferente. Então, que eu acho que isso é uma das piores coisas, entende? Você ter a capacidade, você saber que, você tem a consciência que você vai errar, que o que você vai fazer é errado e você vai lá e faz. Isso eu acho que é pior ainda, você tem a consciência e você vai lá e faz sabendo que é errado. Então isso é pior ainda. Mas assim, se você é um líder que você não tem a capacidade de você se auto-liderar, profissionalmente falando, você só vai
não vai conseguir delegar função e vai só delargar função. Aí, cara, a tua gestão vai só de água abaixo. Porque o líder ele não tem nem a capacidade de se autodelegar, ele só vai delargar a função, cara. Sim. Só delargar a função. Ô, meu querido, faz isso aí aqui pra mim. Eu não sei, eu vou, ó. Já que eu não sei... Ou mesmo que eu saiba, eu vou... Não é é mais nem cômodo, entendeu? Às vezes a pessoa até sabe, mas é muito mais fácil. Cara, Claro, muito é mais muito cômodo. mais fácil eu estar aqui parado, mandando vocês fazerem as coisas, do que estar igual ali ajudando. É o exemplo que eu usei da louça suja. Se tu mora com a tua mãe, tu vai lavar o teu copo todo dia que tu usa, tu vai deixar a pia cheia pra lavar todo dia. Ela lava... tua mãe lava a tua roupa, ela lava o teu copo, tem gente Tua que é cama tá assim, arrumada, tu chega em casa tá tudo e pronto. tem gente que é assim dentro da empresa, cara. E aí, será que você vai ter a equipe junto contigo? Mas a tua mãe, ela vai estar do teu lado pro resto da tua vida? Não, tu vai fazer 20 e tantos anos, ou até antes, ou depois, tu vai morar sozinho, tu vai ter que lavar tua louça, tu vai ter que lavar tua roupa, Não, mesma coisa dentro da empresa. aquilo que você falou. Você, a partir do momento que tu construiu uma equipe, tu pode ficar de olho fechado dentro do teu escritório, ou independente do lugar que tu esteja, tu sabe que a tua empresa está trabalhando, está funcionando bem, está indo bem, porque tu conseguiu o carinho e o respeito de todos. Isso. A partir do momento que tu mandou, Delargou não função. vai mais ter equipe nem, tu vai ficar rodando rotatividade, e não adianta. É assim que é a vida, né? Inclusive a sua rotatividade, né? Porque daí o líder, ele não é o cara que nunca sai da empresa. O Exatamente. líder ele é um funcionário também. Claro. E aí ele vai ter a autorrotatividade dele. E ele está aprendendo com o quê? Com o exemplo de quem? Que tipo de liderança ele está tendo? Tem mais isso, além de tudo, quando você está ali no meio da empresa, você é um gerente no teu caso, você tá, cara, se você não tem um exemplo de cima, porque às vezes você está ali cumprindo o teu papel, mas quem está acima de você não consegue te direcionar, te levar para onde você realmente O tem dono que da ir. empresa, por exemplo. O dono, ou mesmo o gerente comandando as outras pessoas. Às vezes você é uma pessoa que você está ali como um garçom, você é um puta de um garçom, você consegue fazer um negócio, mas o cara que está acima de você já não consegue. Entendeu? Então isso também ocorre nas empresas, né? Eu vejo que isso é muito também a questão de propósito, né? Qual é o propósito da empresa? Qual é a missão? Quais os valores da empresa? Porque até então também não adianta ter uma pessoa ali no cargo de gestor, de gerência, que ele é um cara que busca o desenvolvimento da equipe, de estar junto, de querer fazer as pessoas se desenvolver, de dar oportunidade. Se a missão e os valores da empresa não são coerentes com o dele, entende? Aí não fecha também. Então é muito importante também você como líder, na minha forma de ver, você saber quem é o teu superior, qual é a missão do teu superior, porque assim, as pessoas que estão abaixo de você, líder, não vão ter o contato com o teu superior. Sim. Quem vai ter o contato com o teu superior é você, entende? Então as pessoas que estão abaixo de você vão ser o teu exemplo. E se o que você prega para eles não é de acordo com o valor da empresa, não vai dar certo. Tu vai ter rotatividade dos teus colaboradores, não vai parar a gente porque você prega algo positivo, mas o teu superior, cara, é só martelada, ele não acredita, então não vai dar certo. E isso acontece muito, né? Às vezes muitas pessoas têm a rotatividade, quando na verdade só tem uma laranja podre lá em cima. Exatamente. Que deveria ter saído e tudo lá embaixo teria fluído normalmente. Isso é 90%, tá? Hoje eu trabalho com gestão empresarial. 90% de uma empresa não performar é por causa da visão do dono. Não, e antigamente também, voltando àquele papo de antigamente era muito mais mandado, né? Vocês falavam, você faz, não tem uma liderança, era desse jeito e desse jeito. Hoje em dia as pessoas não aceitam mais isso também, né? Não. Hoje em dia tu trabalha num lugar que tu se sente bem confortável. Tem a questão financeira? Tem, principalmente agora na pandemia. Mas a gente sabe que se a gente for trabalhar num local hoje e a gente não se sentir bem e não for bem tratado por quem está acima de nós, a gente não vai continuar trabalhando ali. A gente vai procurar outro lugar. Antigamente não, antigamente a gente era obrigado a ficar porque... Hoje em dia, quando você não está satisfeito, você fala assim, cara, eu estou numa equipe que não tem os mesmos princípios que eu, que não busca a mesma ideia que eu, por que eu vou ficar aqui? Entendeu? É a mesma coisa que você abrir uma empresa e ter um sócio. Cara, você vai estar ali com o teu sócio até o momento que, cara, ou os dois fecham, compactuam da mesma ideia, né? Vai os dois na mesma ideia e vai pra frente, ou você vai chegar uma hora que, cara, o cara tá ali
só um vai, o outro vai mais ou menos, daí uma hora vai separar. Não vai, a carroça não vai andar com Um cavalo para cada pra lado. cada lado, não vai dar certo. Mas assim, agora mudando um pouquinho o assunto, o que tu acha, JP, que pra ti, essa tua parte de liderança te ajudou a ser um empreendedor? O que te trouxe isso? O que você aprendeu com isso? Cara, pra mim, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos por eu querer mesmo, né? Tanto que eu até discuti com meu pai na época, porque meu pai não queria, porque meu pai tinha uma vida estável assim, né, cara, financeiramente, então não tinha necessidade de eu trabalhar. E meu pai era aqueles mais antigos, mais durão, assim, né, cara, então ele não gostou e tal, eu com 13 anos comecei a trabalhar, trabalhei até os 16 num restaurante próximo de casa, e aí trabalhei num outro lugar e fui indo, assim, então desde novo eu meio que fui querendo aprender a ser um líder, e para aprender a trabalhar, para aprender a empreender, porque eu sempre falo, meus 25 anos eu já quero ter o primeiro milhão na conta. Infelizmente ainda não deu, mas eu estou em busca. Mas a gente está em busca sempre. Exatamente, a gente não para, é aquela busca contínua. Mas eu sempre tinha isso na cabeça, então tipo, para mim conseguir chegar não só a questão do dinheiro, eu não vou passar, eu sempre fui uma pessoa que não quer passar por cima de todo mundo. Não é pelo dinheiro, é pelo objetivo. Exatamente, é um objetivo para você. Você traçou um negócio para você chegar até lá. Poderia traçar 10, 15, 20 milhões. Não, 1 milhão, mas é um objetivo. Para ser um pouco mais realista, a gente diz 1 milhão para ser mais realista. Exatamente, mas é um objetivo que a gente quer chegar, então, não importa onde for. Isso, Então eu buscava isso. Então para mim conseguir chegar lá, eu não consigo chegar lá sozinho. Eu sempre pensei nisso. Tem muita gente que não, passa por cima de todo mundo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Independente se eu tiver que te prejudicar tu também, vocês ficam para trás, eu vou para frente. Tem gente que trabalha assim, tem gente que pensa assim, eu não. Eu sempre pensei que a gente tem que crescer junto. Claro. Então, tanto na Shed quanto em qualquer outro lugar, agora eu estou com um projeto novo, inclusive também, a gente está abrindo um estabelecimento. Eu sempre pensei dessa forma, a gente precisa de mais pessoas, a gente precisa de uma equipe, a gente precisa de todo um engajamento para a gente conseguir. Formigueiro, por exemplo, como é que ele sai o formigueiro? São milhares de formigas trazendo um pouquinho cada, se juntando e dando tudo ali dentro. Se uma formiga fosse trazer para fazer um formigueiro, o formigueiro acho que ia durar anos, décadas talvez, ela nunca ia conseguir montar, porque vai vir um vento e vai empurrar. Então isso é uma equipe para morar dentro de um lugar. Na empresa é a mesma coisa, dentro da tua casa é a mesma coisa. Na verdade, na vida é assim. Isso que eu ia falar, dentro da tua casa, mas a vida é a palavra mais resumida, mais fácil. Na vida é exatamente assim. Então a gente tem que pensar dessa forma. Um bom líder, ele tem as pessoas do lado dele, né? Ele aprende com elas também, não só ensina, não só manda. A gente aprende, ele tem vários funcionários ali que me ensinavam muita coisa e que eu mesmo podia repassar para outras pessoas. Então a gente vai aprendendo com um pouco da vida e tal, só que a gente tem que sempre manter nossa essência, humildade sempre, independente do que você for fazer. Não digo nem eu de exemplo, a gente tem muitas pessoas que entram às vezes em cargo de empresas ou até que abrange a fama muito rápido. Às vezes a gente está aqui, daqui 2 anos você vira famoso, explode, fazendo aqui o negócio que a gente está fazendo, começando hoje, por exemplo. Isso pode acontecer, um exemplo. Aconteceu daqui 1 ano, 2, enfim, virou famoso. Nunca mais liga pro JP, vamos ligar para quem é, vamos ligar pro Ronaldinho Gaúcho, vamos ligar pro fulano, pro Beltrano e tal. Então a gente não pode esquecer disso, a gente não pode esquecer da nossa... Não pode esquecer de onde a gente veio, né? Exatamente, e tá sempre aprendendo com as pessoas também. A pessoa pode ganhar muito menos do que tu, pode ter um cargo muito menor que tu, mas ela sempre tem alguma coisinha para te ensinar. Alguma forma do que ela faz, do que ela trabalha, como ela convive em casa, ela te ensina alguma coisa. Então eu acho que um líder ele tem que manter isso, como tu falou, para a vida inteira, não só profissionalmente. Então, é isso aí. Se hoje você pudesse deixar algumas dicas, algumas palavras de sabedoria, algumas dicas que vai fazer uma pessoa que hoje ela está começando no empreendedorismo. Vou puxar um gancho bom aqui, ó. Se fosse deixar umas palavras pro JP dos 13 anos, o que tu diria para ele? Para ele chegar onde você chegou, o que você ajudaria ele a chegar onde você está agora? Primeiro de tudo é nunca desistir, né? Eu acho que a gente tem que persistir em alguma coisa que a gente quer. Era meu sonho trabalhar onde eu estou, o que eu faço hoje, não. Foi algo que a vida foi se encaixando, transformando e tal, para chegar onde eu estou hoje, né? Mas o primeiro de tudo, se eu tivesse hoje, eu na minha frente aqui nessa mesa, com 13 anos,
Primeiro de tudo eu ia falar, não desista. O que você quer fazer? Eu quero virar jogador de futebol. Se tu quer, tu não desiste. Mas nesse meio do caminho, você tem que ir aprendendo as outras coisas também. Claro. Não foca só em ser um jogador de futebol. Se tu tiver tempo de estudar, tu estuda. Se tu tiver tempo de aprender, tu aprende. Porque se tu não for jogador de futebol, tu tem uma experiência na tua vida que tu vai poder usar em outras coisas. Então, hoje eu faria isso. Eu falaria para uma pessoa, para mim, para qualquer um que eu falo que é... Cara, não desiste, independente. Hoje você está aqui, amanhã você pode estar lá em cima. Então, você tem que sempre permanecer no teu foco, na tua ideia. Seja sempre honesto, seja sempre humilde, seja sempre verdadeiro acima de tudo. Eu acho que quando eu te elogio, quando eu busco alguma coisa, tem que ser um negócio verdadeiro, tem que ser um negócio que realmente tenha fundamento e não algo para puxar saco. Até porque quando a gente está de baixo para crescer, tem muito funcionário que só puxa saco, que a gente sabe que eu viro as costas, ele vai e faz de outra forma totalmente diferente. Sim. Fala mal do seu líder pelas costas. Então acho que quando a gente está começando até o final da nossa vida, a gente tem que ser sempre verdadeiro, sempre tem que buscar ser pessoa honesta, pessoa humilde, enfim, eu acho que é isso, assim, sabe? Eu acho que muita gente vai aprendendo, assim, conforme a gente vai se encaixando em cada setor, sabe? Eu sou líder num segmento, mas talvez se eu fosse líder em outro segmento, talvez daria certo, mas não tanto. Eu penso um pouco dessa forma também. Eu acho que o líder ele vem de dentro. Tu tem que ser sempre um bom líder, independente da área que tu for. Mas a gente se encaixa melhor em algumas áreas, né? Isso é natural da vida. Esse é o fato que o Felipe falou de você se conhecer, né? Você saber... exatamente. Porque assim, como a gente falou desde o começo, todo mundo nasce um líder, todo mundo nasce um empreendedor, mas quanto mais você se conhece, melhor você vai performar e melhor você vai trazer... Você vai falar assim, cara, essa que é a minha área como líder. Eu preciso ser líder nessa área. Entendeu? Não vai ficar às vezes girando que nem uma barata tonta que tipo não acha o teu lugar. Não, você vai ver, cara, eu preciso dessa área aqui, eu vou focar nisso, vou seguir nisso e pronto. Isso que eu falaria para uma pessoa, que eu acho que ela tem que... Como você tem um exemplo de um jogador de futebol, por exemplo, que muitas vezes a gente vê hoje, por exemplo, garçom trabalha como limpeza, isso é uma profissão super digna, eu já trabalhei também, tenho orgulho, se hoje o JP vem trabalhar de garçom em tal lugar, eu vou na hora, entendeu? Não vejo problema algum, acho uma puta de uma profissão, mas para quem almejou tanto ser jogador de futebol e hoje é um garçom, é uma diferença muito grande, né? Eu cito as duas profissões como exemplo, não criticando nenhuma das duas áreas, mas eu acho que assim, você tem que focar no que você quer ser, mas você também tem que ir adaptando na tua vida e aprendendo o que você nasceu para ser e o que você pode ser. E aí às vezes as pessoas deixam isso de lado, eu quero ser jogador de futebol, eu tento até os 25, todo dia, de segunda a sexta eu treino de manhã, de tarde, não fiz uma faculdade, não trabalhei em lugar nenhum, não aprendi nada, o que eu vou ser agora? Puta, então fudeu, tipo, não tenho um aprendizado para isso. Isso né? Também é um problema, porque às vezes a pessoa vai, chega nos 25 e fala, porra, só vou até os 25. Cara, e às vezes não é o período dela até os 25, às vezes é nos 30. Pode ser também. Cara, a gente tem o exemplo do Sylvester Stallone. O Sylvester Stallone não era nada até os 40, 50 anos. Ele criou o roteiro do Rock Balboa, vendeu o cachorro dele. O cachorro, se eu não tenho nada, ele vendeu por $400, enfim, depois comprou por $15 mil, né, algo assim. O próprio Chaves, cara, eu uso o Chaves de exemplo porque o Chaves cara, o Chaves entrou na TV com 40 e poucos anos. Até então o Chaves não era ninguém, ele nunca foi ninguém. E o Chaves ele é épico, cara. É uma palavra que entra muito na parte de empreendedorismo, resiliência. Exatamente. Você tem que ser resiliente para poder chegar onde você quer. JP, pra gente encerrar aqui o vídeo, eu queria te fazer duas perguntas e gostaria que você respondesse essas duas perguntas. Primeira, o que você faria diferente se você começasse hoje, de como você começou e de tudo que você vivenciou até hoje? Se tu fosse começar hoje, o que você faria diferente? E a segunda pergunta é, o que você aprendeu com tudo que você viveu até hoje? O que eu faria diferente, Felipe? Cara, talvez nada. Eu acho que eu aprendi bastante coisa, mas eu ainda continuo com o meu mesmo pensamento de que, como eu sempre procurei ser, sabe? Eu acho que o que eu alcancei hoje, ainda tem muito mais para alcançar. Tu me conhece muito bem, tu sabe que eu vou muito além do que eu estou agora, né? Mas o que eu, de lá para cá, o que eu poderia mudar, eu não vejo hoje. Provavelmente existem várias coisas que a gente poderia mudar, mas eu acho que na minha concepção, no meu ver, eu estou indo no caminho que eu sempre quis ir.
Então eu não vejo como eu mudar para fazer diferente. Talvez eu mudaria para fazer uma faculdade, poderia ter feito, que eu acho que é algo que eu errei, não saí, quando eu saí da escola que eu me formei, não ter engajado já numa faculdade. Eu acho que a faculdade, em várias áreas da vida, ela é o de menos, mas querendo ou não, tu aprende muito também. Então eu acho que isso seria diferente, mas eu não mudaria muita coisa não, Felipe. Eu acho que a meta de vida que eu tinha, como eu estou vindo, como eu estou seguindo, é o que eu quero, é o que eu buscava, sabe? E na minha vida é isso, cara. O que eu mudaria muito é na vida pessoal, o que foi com meu pai, né? Isso é uma coisa que eu mudaria muito, assim, de ter aproveitado mais, eu aproveitei bastante, mas eu teria aproveitado muito mais. Mas na vida profissional, cara, eu acho que eu fui pelo caminho que eu sempre quis ir e conheci, talvez perdoar mais as pessoas também, sabe? Às vezes a gente, em algumas fases da vida, que a gente é novo, a gente... deixa, não perdoa, vira as costas, enfim, e tal. Com o tempo a gente vai aprendendo que o perdão é uma coisa que é natural da vida, mas eu não mudaria muita coisa não. E quem era o JP de antes e quem é o JP de hoje? De antes de quando? De quando você começou, essa jornada? Quando eu comecei eu era um moleque, né, um pirralho, bem dizer, uma criança com 13 anos que ia lá repor o buffet todo do restaurante. A gente atendia 200 pessoas, era um restaurante pequeno assim, mas atendia 200 almoços, e eu era o repositor de comida. Então eu estava sempre lá, toda hora no buffet, repondo. E hoje eu vejo o que eu faço, assim, é muito gratificante tu ver lá de onde começou e a mudança que é, porque eu mudei muito, né, muito a minha vida, ela mudou, eu não esperava que seria assim, eu esperava uma coisa totalmente diferente, mas, cara, o que eu mudei, é o que eu falo, se eu falar também que eu não mudei, que eu não mudaria, eu tô só me autopropaganda. Mas eu desde novinho pensei dessa forma, sabe? Eu sempre fui uma pessoa honesta, porque isso foi meu pai e minha mãe que me ensinaram dentro de casa. Então eu sempre fui uma pessoa com comprometimento, com questão de horário, com uma forma de trabalhar, com educação. Tu já viu várias vezes eu atendendo cliente, a forma que eu atendo. Eu penso que eu estou no lugar dele, eu sempre penso dessa forma. Então, independente se ele está me xingando, se ele está xingando a minha mãe, porque às vezes tem cliente que está bêbado ali naquela situação, ou em qualquer área da vida, em qualquer empresa, o cliente está estressado, está nervoso porque tu demorou para entregar alguma coisa e tal. Então, saber, né, se colocar no lugar. Exato, colocar no lugar da pessoa, porque tu também estaria igual. Claro. Se tu contrata uma empresa e a empresa não está te saindo como tu espera, tu fica, não tem como. Então, se colocar no lugar do outro, eu sempre me coloquei. Então, sempre, cara, hoje, a forma que eu vivo hoje, eu já vivia lá desde os 13 anos. Só que, claro, a gente muda porque a gente amadurece muito, né, cara? Com o tempo mesmo, eu amadureci demais, assim. O processo mesmo, a Shed e a própria empresa, porque hoje eu trabalhei em poucos lugares, né? A minha vida ela começou dos 13 aos 16 numa empresa, nesse restaurante, dos 16 aos 17 e meio, mais ou menos, quase chegamos aos 18, nessa empresa, na Guest House. Na Guest House foi uma empresa, até inclusive citar um pouquinho dela, para quem não conhece, cara, uma das pousadas mais conhecidas do Brasil, onde eu tive a oportunidade de atender o Neymar, o David Guetta. Na época o David Guetta era o DJ o melhor do mundo, assim, por vários anos consecutivos, ele foi nessa época. Então eu tive foi uma escola, eu tive um aprendizado, eu amadureci muito dos 13 aos 17 ali, eu mudei completamente a minha forma de pensar, minha forma de atender, minha forma de, né? E quando eu entrei na Shed, que eu estou até hoje, são 8 anos, foi realmente uma escola também, né? Eu vivi, bem dizer, quase metade da minha vida ali, porque 1/3 da minha vida foi ali dentro. Então eu aprendi, eu ensinei, eu aprendi com quem estava em cima, eu aprendi com quem estava embaixo, eu aprendi com quem estava embaixo do embaixo, sabe? Eu sempre dei muita oportunidade de saber ouvir e de aprender com qualquer um. Eu sempre dei de exemplo no dia que eu entrei na Shed. Era uma equipe totalmente aleatória, assim, que ninguém era uma família, que ninguém era unido, sabe? Um dobrando o guardanapo aqui, o outro envelopando o copo aqui, mas ninguém conversava, ninguém... Cara, um negócio muito seco, um negócio muito... Tipo, eu tô por mim, cabeça abaixo, um negócio aqui, eu vou atender meus clientes e deu. E teve um cara, que é o Renato, hoje ele tá quase nos 50 já, ele é um cara mais velhinho e tal, dançarino, e ele era garçom também. E eu cheguei, tipo, eu fiquei meio... Porque daí no dia não tinha um gerente para me receber e tal. E ele, não, vem cá, vou te ensinar e tal. Ele que me ensinou a envelopar os copos, ele que me ensinou a dobrar, tu cola assim e assim, dá uma colada que ele não vai descolar. Então, tipo, aquilo ali para mim foi um exemplo simples, mas que me marcou muito, que eu usei isso muito depois lá na frente, inclusive em reuniões, para fazer que as pessoas sejam unidas. Hoje tu tá chegando lá novo. Se nós não te recebermos bem, talvez tu não fique, ou talvez tu fique, mas tu não trabalha animado. Quando a gente cria uma família, a gente trabalha muito mais animado.
Então, pô, pra mim, cara, eu amadureci muito nisso, assim, sabe? Eu aprendi muito a família não é só em casa, a família é no emprego também, a família é nos teus colegas. Dentro da empresa, tu é durão, tu tem momentos que tu tem que ser mais crítico, mas a hora que fechar a empresa, cara, tu vai tomar cerveja junto, tu vai dar risada junto, a gente mesmo, tu é prova disso, que tu várias vezes já ficou lá comigo tomando uma depois que a gente já tinha terminado a jornada de trabalho. Então eu acho que eu amadureci muito nessa parte, assim, sabe, Felipe, de amadurecer profissionalmente, de saber criar uma família junto dentro da empresa, dentro do estabelecimento e também dentro de casa, né, cara? Eu era muito mais ausente, assim, depois que eu perdi meu pai, que eu acabei ficando mais presente, assim, com a minha mãe, com a minha avó, com a minha família toda, meus tios, meus irmãos. Mas antes eu era um pouco mais, meus amigos. Às vezes a gente cai na rotina de viver essa vida, né? A gente acaba percebendo valorizar o que realmente importa, às vezes com uma coisa que, no teu caso, foi a perda do seu pai, foi aquilo ali que te deu o gatilho, poxa, eu preciso da minha família comigo, né? E a família é a única que vai estar sempre do nosso lado, né? É isso aí, galera. Então hoje a gente... Posso falar uma pergunta pra ele? Pode, claro. Nosso produtor, dá um joinha aí, nosso produtor. Dá um joinha aí, galera. O que você achou desse podcast? O que deu conhecimento pra você? Você gostou? Assim, do meu podcast eu não aprendo muita coisa porque eu tô falando mais de mim, né? Só que a ideia em si, pra mim, foi sensacional. Como a gente tava conversando um pouco antes de estar gravando, eu falei pro Felipe ainda, né? Eu falei, cara, essa ideia é muito boa, porque a gente precisa passar para as pessoas um pouco da nossa vida, um pouco do nosso aprendizado, um pouco da nossa história. Então, hoje nesse podcast, as pessoas vão aprender um pouco mais comigo, que fui convidado. Só que na semana que vem o Felipe vai fazer com outra pessoa, quem vai aprender vai ser eu. E os dois estão aprendendo diariamente com todas as pessoas que estão aqui. E é claro, eu também estou aprendendo com os dois. Mas como o foco é mais as perguntas em mim, as pessoas que estão assistindo aprendem mais comigo. E na semana que vem eu vou aprender com o outro, na outra eu vou aprender com o outro. E pô, eu vou ser a pessoa que com certeza, na hora que falar, lançou um vídeo no canal, vou ser o primeiro a estar lá vendo, pipoquinha, tomando uma cerveja. Porque pô, eu acho muito bacana isso. É que nem tudo na tua vida, quando tu falar, porque enfim, o maior famoso lá de todos fez tal coisa. Pô, mas foi ele, é um negócio às vezes inalcançável para você. Quando é uma pessoa que está do teu lado, que mora na mesma cidade que você, que tu já conviveu, que tu já trabalhou, e tu sabe como a pessoa faz e ela conseguiu alcançar o que ela queria, dá muito mais ânimo para ti. Tipo, são exemplos próximos, né? Que você vivenciou, você conseguiu enxergar isso acontecendo. Exatamente. Não é distante, que às vezes você não tem prova que isso realmente aconteceu, né? E assim tu pode ouvir, aprender e se espelhar também um pouco, né? Como você falou, isso é sempre pra gente que tá aqui, é sempre um aprendizado novo, a gente aprende com a gente mesmo, com quem tá junto com o nosso convidado, é um aprendizado eterno, né? E essa é a ideia do podcast que o Ranieri e eu, a gente desenvolveu, com o intuito simples e genuíno de poder trazer alguém aqui que possa ajudar vocês que estão assistindo a gente a se desenvolver ainda mais, a levar uma palavra que quem sabe a pessoa esteja pensando, pô, eu nunca pensei nisso, cara, nunca olhei dessa forma, né? E às vezes você até mesmo que está nos assistindo tem uma capacidade imensa, né? Tem um potencial enorme, mas por alguém ou por alguma situação não consegue pela realmente falta de um líder, não consegue não consegue se desenvolver. Então realmente essa é a intenção de verdade, sem demagogia alguma, a intenção de poder passar conteúdo de qualidade da forma mais pura e simples possível para cada um de vocês aí que está nos assistindo. Bom, galera, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram do JP, caso vocês queiram acompanhar um pouquinho mais ele, deixar no link embaixo. A gente vai deixar também o Instagram do nosso podcast para quem quiser seguir e dar um feedback pra gente. A gente vai estar sempre ali. E deixa o like no canal e compartilha o vídeo. Pode falar. Não, eu quero finalizar só com uma mensagem minha pessoal sobre ser líder realmente, de tu liderar a tua própria vida, né? Eu conheço uma pessoa que tu provavelmente conheceu também, que foi a Arlete, que trabalhava na frente da Shed, vendendo chiclete. Sim. Ela é o maior exemplo de liderança que eu tive e que qualquer pessoa que conviveu com ela teve. Ela perdeu, né? Quando ela teve 8 meses, ela teve paralisia, então ela nunca andou, ela nunca caminhou.
E ela veio morar em Balneário sozinha, com seus 30 e poucos anos, e ela morava realmente sozinha. Ela pagava o seu próprio aluguel, ela tomava banho sozinha, ela fazia comida, ela fazia café da tarde, ela varria a casa, ela passava pano na casa, tudo sozinha. E o detalhe, ela não tem as pernas, ela realmente tudo na cadeira de roda. E depois ela tinha um marido, ela ainda fazia as coisas com o marido. Então, isso sim é o exemplo de tu si mesmo liderar. Tu vai deixar a tua vida de lado, deixar de viver, deixar de aproveitar. Quantas pessoas a gente conhece que vivem de cadeira de rodas, por exemplo, que não fazem nada disso? Que tem sempre uma pessoa junto, leva, dá banho, dá comida, sendo que a pessoa poderia às vezes fazer. E o que eu falo disso, né, que eu levo de lição para a vida, para mim, às vezes a gente reclama de ir caminhando até o mercado. E quantas vezes ela queria poder ela ir caminhando. É aquela velha frase de mãe, você está reclamando de barriga cheia. Exato, a gente reclama de passar um pano na casa, mas como ela queria estar em pé, passando pano na casa 3 vezes por dia. Então, às vezes pegar um Uber, tem que entrar no aplicativo e tal. Não, ela ia sozinha, ela tinha que, o Uber ajudar ela a entrar. Em meados a tantas dificuldades, ela ainda vivia a vida feliz, sempre sorrindo, sempre feliz. Então, eu queria terminar até fazendo essa homenagem para ela. Ela infelizmente faleceu no ano passado. E ela foi o maior exemplo de liderança que eu tive, que as pessoas que conviveram com ela teve. Eu acho que a gente tem que viver a vida dessa forma. Quem está nos assistindo, viva a sua vida, seja o seu próprio líder, não reclame das coisas simples. É claro, quando você perder um parente, quando você tiver algum problema que não seja consertável, é óbvio que a gente vai reclamar da vida, mas muitos dos problemas nossos diariamente, eles são consertáveis facilmente, e que muitas pessoas queriam estar no nosso lugar, queriam viver a vida que a gente vive. Então eu acho que a gente tem que viver feliz, a gente tem que agradecer todos os dias a Deus a oportunidade de estar nessa terra e de estar podendo aprender, ensinar e viver. É isso aí, galera, a gente está chegando ao final de mais um podcast. Eu acho que resumidamente aí a gente falou hoje na questão de você realmente entender que você precisa se valorizar, você precisa entender também que sempre quando você se deparar num motivo, numa situação que você acha que você tem motivo para reclamar, entenda que sempre tem alguém que passa por uma dificuldade maior que a tua, sempre tem alguém com uma situação pior. E vai encarar essa situação com um sorriso no rosto, né? Então eu acho que a gente tem que, antes de pensar no negativo, sempre pensar que, poxa, tem alguém que está passando por uma situação pior que eu, que tem motivos muito maiores que os meus para reclamar. Tem gente que não tem uma casa, tem gente que não tem um fogão para cozinhar, tem gente que não tem comida para comer, tem gente que não tem uma roupa, enfim, tem gente com muito mais outras situações e circunstâncias que tem muito menos que a gente e reclama também muito menos que a gente, né? Então, essa é a intenção do nosso podcast, sabe? Tá passando isso puro para as pessoas, sabe? A gente começou aqui falando sobre experiências profissionais, falamos de liderança e acabamos dando conselho de vida para as pessoas, entendeu? Então, essa é a intenção do Papo Reto, porque aqui é papo reto, cara, sabe? É profissional, é pessoal, é coisa que acontece na nossa vida. E eu falei já anteriormente que, cara, não tem... isso é a nossa cara, né, Rani? É a nossa cara, isso aqui é a nossa cara, é falar da vida, é falar do que acontece, das situações, que de uma forma ou outra vai poder estar ajudando alguém aí, que de uma forma fala assim, hoje eu vou ouvir o podcast desses caras aí, o que será que eu vou poder trazer? Claro, com certeza vai aprender muito. Claro. Então, isso, sempre sabe? uma coisa. É querer passar conteúdo sem exigir Mesmo que não nada. percebe, mas pega. Claro, com certeza. Então, fechou, galera? Fechou, obrigado a todos obrigado que tiraram esse tempo para nos acompanhar. E aguardem o próximo com essas duas feras aqui, que o negócio que tá